Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Natanael Ramos Araújo e hoje vou estar aqui com vocês tirando mais uma pequena dúvida da seguinte pergunta: o que é religião? Bom, esse termo ele é muito utilizado em todos os campos. Até as crianças já ouviram de alguma forma ou alguma vez na vida essa palavra religião. A maioria delas, por viver em um país como o Brasil, que é o nosso, fazem parte de uma religião, o qual elas são ensinadas ainda na sua tenra infância pelos pais. Mas o que significa isso, essa palavra religião? Qual é o sentido dela? Nos séculos 4 depois de Cristo, que foi ali no final da antiguidade, dois pais da igreja, chamados Lactâncio e Agostinho de Hipona, no século 4, eles definiram o termo religião da seguinte forma. Lactâncio, por exemplo, escreveu uma obra chamada Instituição Divina. E Agostinho de Hipona, na sua obra Retratação, ou Retrascrição. São dois termos ali que eram utilizados em latim. Eles escreveram essas obras e definiram religião no sentido de religar. Daí hoje, quando você pergunta para a maioria dos cristãos o que é religião, eles simplesmente vão responder dizendo que religião vem do verbo religar, que significa ligar de volta, ou ligar a Deus. A questão é, será que esse termo realmente ele é o termo correto ou o único termo que pode ser utilizado para a religião? Não. Agostinho de Hipona e Lactâncio eram dois teólogos cristãos que já tinham no seu pensamento o cristianismo como a única religião verdadeira. Portanto, quando eles usam o termo religar, era querendo apresentar uma ideia de uma espécie de apologia para que as pessoas que fizessem parte da religião estariam ligando-se ao sagrado, ou seja, ligando-se ao verdadeiro Deus no cristianismo. Portanto, a ideia de Lactâncio e de Agostinho ela é muito tendenciosa no sentido que eles dão à palavra religião. Mas, muito antes de Agostinho de Hipona ou Lactâncio falarem ou determinarem o termo religião como religar, Cícero, que era um escritor, político e advogado romano, por volta do ano 60 a 50 a.C., em resumo, no primeiro século antes de Cristo, já utilizava o termo religião nas suas obras. Inclusive, ele escreveu uma obra cujo tema dela é De Natura Deodorum, em latim. E nessa obra, Cícero apresenta o termo religar, o verbo religar em latim, não no sentido de ligar de volta a uma religião ou a uma divindade, mas sim no sentido de fazer uma releitura, ou seja, de criar uma visão nova, uma visão de mundo a partir da interpretação daquilo que nós vivemos e observamos. Portanto, seria um termo um pouco mais historicamente bem fundamentado dentro da realidade. Não tem tanta tendência, é um termo um pouco mais abrangente. Mas, então, o que é religião de fato? Seria o que Cícero disse ou o que Lactâncio e Agostinho disseram? Nós não podemos definir religião como um único sentido, ele é muito variável. Por quê? Porque isso implica no campo que a gente quer analisar a religião. Vou dar um exemplo aqui. No campo da sociologia, Alan Gold Johnson, em seu dicionário de sociologia, ele explica que a religião nada mais é do que um sistema institucionalizado, onde ele faz parte de todo um sistema de construção social. Então aqui ele não define religião como algo divino que vai ligar ao homem ou a Deus. Dentro do campo da sociologia, ela é uma instituição praticamente social e política. Portanto, dentro da sociologia, ela ganha uma outra finalidade e um outro conceito. Outro conceito também de um grande especialista que a gente poderia dar para a religião seria no campo da antropologia, com Clifford Geertz, que foi praticamente um dos mais conhecidos antropólogos do século XX. E ele escreveu uma obra cujo tema era a interpretação das culturas.
E nessa obra, Clifford Geertz, ele simplesmente explica que religião nada mais é do que um sistema de símbolos. Porque ele aplica essa ideia de religião como sistema de símbolos, definindo que toda religião, ela parte do princípio simbólico criado pelo consciente das pessoas ou através do incognoscível, que é o que significa aquilo que não pode ser analisado fisicamente, mas que precisa de uma crença, que precisa de uma fé para acreditar no sobrenatural. Portanto, no campo da antropologia, ela já ganha um outro conceito. Por fim, eu quero aqui dar uma definição baseada em todas essas análises, entre outros autores que vocês podem ler depois, como Aldo Terrin. Existe também outros autores que definem como Deleuze, que dá um outro sentido para a religião dentro do campo da filosofia. Mas eu queria deixar aqui uma definição para a discussão daqueles que estudam realmente religião. A definição que eu dou para a religião é que religião significa um sistema de crença institucionalizado. Ou seja, não existe religião sem crença. Só que a religião, ela institucionaliza essas crenças. A partir do momento que você tem uma crença e você faz parte da religião, a maioria das suas crenças, elas estão definidas, elas são definidas e elas estão limitadas dentro daquele conjunto de crenças. Ou seja, você não pode normalmente participar de uma religião onde você discorda em todos os sentidos daquela religião. Por quê? Ao fazer parte da religião, automaticamente ela institucionaliza as suas crenças. Portanto, religião eu poderia definir como um sistema de crenças institucionalizadas. Em outras palavras, crenças que são guiadas, são incutidas na mentalidade das pessoas a partir do que aquela religião já definiu por certo ou por errado, seja eticamente ou moralmente. Portanto, esse é o termo que eu daria de forma mais adequada para a religião. E aí fica para vocês a discussão sobre isso. Muito obrigado.